Olá, você telespectador da TV FIB. O programa FIB Cidadania está no ar e hoje recebe a presença do vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Bauru, o vereador Paulo Eduardo Martins Neto, do PFL, o Partido da Frente Liberal. Paulo, é um prazer tê-lo novamente aqui no nosso programa. O prazer é todo nosso voltarmos novamente aqui à TV FIB para essa entrevista que nós teremos nesse momento. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, nós voltamos com esse bate-papo informal com o vereador Paulo Eduardo Martins. Domus Educandi, educação infantil e ensino fundamental. Venha fazer parte desta família. Qualidade de ensino, experiência, segurança, estrutura e satisfação. Matrículas abertas. Venha nos conhecer e saiba por que aprender aqui é bem mais divertido. Domus Educandi, 10 anos. Nunca foi tão fácil garantir o futuro. O Liceu oferece educação infantil, ensino fundamental e ensino médio de altíssima qualidade, com mensalidades acessíveis e professores especializados, aulas dinâmicas e inúmeras atividades extracurriculares. Tudo isso numa estrutura completa e a melhor localização, bem no centro de Bauru. Pra que pagar caro? Venha para o Liceu, a escolha perfeita para encarar o futuro. Liceu, ensino para a vida toda. Matrículas abertas. Se você está em dúvida ou fez a escolha errada, impressione-se. A FIB oferece 11 cursos de graduação e 4 de pós-graduação. Processo seletivo através do histórico escolar e prova de redação por agendamento. Ligue 3236-6200. Campus com 300 mil metros quadrados, 40 salas de aula, 20 laboratórios. Venha conhecer o campus da FIB e mostre que você tem inteligência na escolha. Faculdades Integradas de Bauru. Nunca foi tão rápido garantir o seu espaço no mercado de trabalho. O Liceu oferece várias opções de cursos profissionalizantes em modernos laboratórios para transformar rapidamente os alunos em profissionais de sucesso. E a grande novidade, agora o Liceu também é faculdade, com cursos super atuais e a melhor localização, bem no centro de Bauru. Pra que pagar caro? Venha para o Liceu, o caminho mais curto para o mercado de trabalho. Liceu, ensino para a vida toda. Matrículas abertas. Estamos de volta com o FIB Cidadania, que hoje recebe a presença do vereador da Câmara de Bauru, Paulo Eduardo Martins, do PFL. Vereador, eleições já definidas as candidaturas locais, o seu partido, PFL, vê na candidatura de Dudu Ranieri a deputado federal como a possibilidade da nossa cidade de Bauru voltar a ter um representante na Câmara dos Deputados, é isso? Isso. Bom, no meu ponto de vista, eu entendo que o PFL, ele lançando o Dudu Ranieri, é a melhor opção a deputado federal em nossa cidade. A gente tem que apoiar candidatos de Bauru e sempre apoiando, tem que apoiar o melhor. E o melhor é o Dudu Ranieri, que já demonstrou ao longo do tempo como pessoas, como um empreendedor, e a gente verifica que a candidatura do Dudu, hoje Bauru precisa definir e votar em candidatos da terra, e candidatos da terra a deputado federal
eu entendo que nós temos que levantar essa bandeira e votar num candidato que realmente é bauruense e tem toda a sua trajetória de vida em nossa cidade. Portanto, Dudu Ranieri, eu acho que é o melhor candidato e o melhor representante da Câmara Federal e que Bauru precisa de termos um deputado federal, porque nós estamos bem representados como deputado estadual, que é o Pedro Tobias. Agora, nós não vimos, Paulo, dentro do seu partido, a nível local, o PFL, o surgimento de um nome para que compusesse uma dobrada com o Dudu saindo candidato a deputado estadual. Você, como vereador, também não demonstrou esse interesse. Por quê? Bom, a gente nota-se que para ser candidato a gente tem que refletir e verificar as possibilidades. Eu não saí candidato porque, que eu não tenho condições financeiras de bancar uma campanha. E ainda eu acho que não tenho condições de colocar o meu nome a deputado estadual somente para colocar. Quando a gente entra numa luta, a gente tem que entrar para vencer. Então eu entendo que essa situação de eu não ser candidato justamente foi por esses motivos. E aqui nós, como o PFL e PSDB, ele está coligado no âmbito estadual e nacional, nada mais justo nós temos uma dobradinha, Pedro Tobias e Dudu Ranieri. Dudu Ranieri, deputado federal, e Pedro Tobias, federal. Eu creio que essa dobradinha vai ser muito útil e nós levaremos esses dois deputados a representar Bauru, se Deus quiser. Agora, dentro desse parâmetro, Paulo, alguns candidatos, e isso, diga-se de passagem, é uma prática antiga até da política, que detêm mandatos em câmaras de vereadores, insistem em sair candidatos a deputado estadual ou federal para marcar no nome, marcar presença, mesmo sem ter recursos, mesmo sem ter condições, para a próxima eleição. Você acha justo esse tipo de atitude? Não, a gente verifica que aqui em Bauru tem muitos candidatos que se lançaram totalmente para se lançar, que não tem condições nenhuma de ser eleito. A gente verifica que não tem condições financeiras, não tem estrutura nenhuma, e sai candidato. Isso aí realmente tira alguns votos, atrapalham a eleição ou a projeção de um candidato que tem um potencial um pouco maior, prejudica. Então eu acho que esses candidatos deveriam analisar melhor a postura e realmente deixar Bauru com os 2 ou 3 candidatos a deputado federal e 2, 3 a deputado estadual, que assim Bauru teria uma grande representatividade tanto na Câmara dos Deputados e no Senado também. E essa é uma das causas que podem até deixar algum representante aqui da nossa cidade fora do pleito, né? Agora, Paulo, algumas proibições foram impostas nas eleições deste ano, como a realização de showmícios, a distribuição e confecção de brindes, de camisetas, colocação de propagandas em postes, viadutos, pontes. Isso pode, de certo modo, nivelar os candidatos e deixá-los em nível mais ou menos igual de condições de eleição? Eu acredito que com essa nova determinação do Tribunal Superior Eleitoral, vai dar condições para que todos os candidatos tenham o mesmo nível em campanha. Porque o poder aquisitivo atrapalha muito, porque a população, eles já estão até acostumados com brindes, e tem muitos candidatos que não têm condições de oferecer nem sequer uma canetinha de brinde. Então eu acho que com essa proibição nós teremos condições de concorrer com aqueles que têm mais poder aquisitivo em condições de igualdade. Agora, como você, como vereador, Paulo, avalia as campanhas que vêm sendo promovidas aí pela imprensa, por alguns órgãos e entidades, no sentido de conscientizar a população para votar em candidatos que sejam de Bauru, que tenham compromisso com a nossa cidade, com a nossa região? Você acha que isso vai ter um retorno devido nessas eleições, diferentemente das eleições do ano passado? Tem retorno? Ou os paraquedistas vão continuar pousando aqui na sua cidade? Qual a sua avaliação? Olha, eu acredito que
eu já, semana passada, quando eu tive a oportunidade de usar a tribuna na Câmara, eu falei que nós temos que votar em candidatos da terra, bauruense, pessoas que têm compromisso com nossa cidade. Porque vem muitos paraquedistas aqui que hoje estão envolvidos lá no Sanguessuga, está envolvido no Mensalão e nunca veio em Bauru. E tem alguns que até foi contemplado aqui agraciados com um número bom até de votos. De votos aqui em Bauru e levou muitos votos e representando muito mal até o seu mandato, tanto na Assembleia como na Câmara dos Deputados. Fugindo um pouco do tema eleições, Paulo, e passando agora para a política local. Aquela audiência pública da Câmara Municipal com o prefeito Tuga e o vice Renato Purini, que tinha o objetivo de esclarecer aquele caso do Caixa 2 do lixo, foi considerado por muitos como uma sessão morna. E o que foi visto foi que os vereadores não se mostraram assim tão enfáticos em suas perguntas. O fato da saída do vice-prefeito e, na época, então, presidente da Endurbe, saindo da autarquia, o Renato Purini, contribuiu para isso? O que você tem a dizer aí? Olha, Quanto geral da Câmara. Eu acho que é o seguinte, eu vi uma entrevista de um ex-vereador aí, até não concordo com a postura dele, que ele teve 4 anos lá também, foi uma decepção. Mas a Câmara, ela fez as suas perguntas, eu realmente só fiz 2 perguntas e as 2 perguntas foi com envolvimento no negócio dessa gratificação para a campanha feita pela uma empresa em São Paulo. O prefeito e o vice-prefeito, eles negaram que tiveram essa participação e o próprio denunciante, o promotor, ele desmentiu tudo que ele tinha falado, então ficou meio difícil. E com a saída também do Renato Purini naquela oportunidade, parece que as coisas que se acalmaram um pouquinho, porque a terceirização do lixo, aquelas coisas que houveram no começo da administração, então eu acho que foi isso também que deu uma audiência mais tranquila, mas a gente verifica que todas as perguntas que foram feitas com a Caixa 2, com a contribuição em troca de concessão pública, foram negadas, tanto pelo prefeito como pelo vice-prefeito. Então, na Câmara não foi morna, ela se ateve no que era a parte e eles negaram, e o próprio denunciante negou na promotoria. Então, eu não vejo que foi uma audiência morna, que não teve uma repercussão, ele nega tudo que as perguntas que estavam falando a respeito disso aí, então eu não vejo que, no meu ponto de vista, eu acho que foi uma audiência que esclareceu muitas coisas que não estavam meio às escuras. O passo é deixar então para o Ministério Público resolver o caso? Agora o Ministério Público está tocando à frente, mas com muita dificuldade também, porque o próprio denunciante já foi lá e voltou atrás do que ele disse. Então eu não sei como que vai ficar esse desenrolar no Ministério Público. Mas me parece, Paulo, que o prefeito Tuga Gerami ainda mantém aquela intenção de se terceirizar a coleta de lixo por parte da Endurbe. Qual a sua posição diante disso? Bom, eu entendo, eu sempre falei que a Endurbe é viável. Hoje ela está com um presidente mais tranquilo, uma pessoa que entende da área administrativa. Trabalhei muito tempo com ele no NUDAI. O Dr. Célio Buceroni é uma pessoa que eu entendo que, se o prefeito der um pequeno apoio, a Endurbe ela vai dar a volta por cima. Agora, voltando às eleições, Paulo, o candidato a deputado federal pelo PFL, o Dudu Ranieri, vem insistentemente reclamando da falta de apoio da cúpula estadual do partido. Inclusive, ele e membros do partido, na última reunião do PFL aqui em Bauru, deixaram o assessor do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e o da Assembleia Legislativa, o Rodrigo Garcia, de calças curtas, vamos dizer assim, entre aspas, quando aproveitaram a oportunidade da presença dele nesta reunião do partido para manifestarem a sua insatisfação. Como você vê isso? Bom, eu entendo o seguinte, que a cúpula do PFL
tanto o Kassab como o Rodrigo, eles lançaram o nome do Dudu e está faltando apoio. O Dudu não está tendo apoio nenhum, inclusive nas regiões próximas a Bauru, os próprios assessores do Kassab, do Garcia, estão com outro deputado federal, e está atrapalhando o Dudu. Financeiramente não está ajudando em nada. Mas qual é o apoio efetivo que o partido a nível local vem buscando? É um apoio financeiro, é um apoio político, apoio de nomes, apoio de cidades, como que é? Eu entendo que aqui em Bauru, logicamente que financeiro vai precisar de alguma coisa, mas a maior vantagem que para o Dudu deslanchar seria um apoio político. Na região inteira de Bauru, fechar em nome do Dudu Ranieri, convocar os presidentes dos partidos da região e fechar em nome do Dudu Ranieri já seria uma grande ajuda, porque eu tenho certeza que Bauru vai corresponder no nome do Dudu Ranieri. Isso demonstra que alguns outros candidatos de outras regiões, ou até mesmo da capital, estão investindo com o aval da cúpula do partido aqui na nossa região, aqui na nossa cidade? Isso aí já foi demonstrado, já foi verificado que isso aí realmente está acontecendo. Então, aquela reunião que houve aqui, na qual o meu assessor falou o que eles queriam, o que eles deveriam ser ouvidos, eu acho que é a realidade. Agora ele vai levar ao presidente do partido em São Paulo e vai ter que dar uma solução. E o partido vai ter que apoiar o Dudu Ranieri, pelo menos na região que pertence a Bauru. Mesmo com essas dificuldades, quais as possibilidades de eleição ou quais as perspectivas que você vê para o candidato do seu partido, Paulo? Bom, eu entendo que a chance do Dudu Ranieri ganhar a eleição é grande, porque Bauru a gente verifica que está correndo em nome do Dudu Ranieri, e a gente verifica que ninguém tem um candidato a deputado federal. E esse candidato federal, como que é o Dudu, é empreendedor, é um bauruense nato. Então, eu entendo que aqui em Bauru ele vai ser bem votado. E se tiver um pequeno apoio na região, nós vamos conduzir o Dudu a Brasília. O vereador Paulo Eduardo fraturou o fêmur, né? Necessita agora do auxílio de muletas para sua locomoção. Paulo, como está a sua perna? Está dando para você cumprir aí as suas atividades, as suas agendas na Câmara Municipal de Bauru? Na Câmara Municipal a fratura não me atrapalhou em nada. Eu estou indo nas sessões normais e os expedientes, algumas coisas eu ando fazendo na própria Câmara, algumas coisas eu trago para minha casa para elaborar o trabalho da Câmara. Então, na Câmara eu acredito que não está me atrapalhando nada. O que me está me dificultando é a locomoção, muito distante, constantemente andando de muleta. É cansativo e é uma situação que incomoda bastante, mas com fé em Deus e a gente acredita que logo, logo eu estarei dispensando as muletas e andando normalmente. Muletas só para locomoção, né, Paulo? Não é preciso, não é necessário usá-las para alguma discussão mais ácida lá na Câmara Municipal, né? Agora, na Câmara nós estamos em recesso, mas um assunto que certamente, Paulo, eu acho que vai correr lá pelos corredores da Câmara, entre os vereadores, na volta dos parlamentares, é a eleição da nova mesa diretora. Você que faz parte dessa mesa atual como vice-presidente, Toninho Garmes é o presidente, e agora no final do ano tem essa eleição aí para a nova mesa diretora e o novo presidente da Câmara Municipal de Bauru. Já há conversas de bastidores nesse sentido? Olha, conversa na Câmara sempre há, né? Sempre eu entendo que todos os vereadores, com exceção do Toninho Garmes, que está fazendo um bom trabalho na Câmara, não é candidato por motivos do dispositivo legal. Mas os demais 14 vereadores, eu entendo que todos eles têm intenção de ser presidente da Câmara. E nisso aí há umas conversações, uma discussão a respeito de quem poderia ser o candidato, e a Câmara tem uma intenção, talvez, de jogar um nome e fechar nesse nome e ser o presidente da Câmara. Um nome que seja um consenso. Mas você não vê, Paulo, que alguns partidos que têm um número maior de cadeiras na Câmara Municipal, também com isso, podem ter uma chance maior de eleição? Ou o contrário? O PFL tem apenas você como vereador e isso pode ser um nome de consenso? Olha, tudo é possível na Câmara. A Câmara ela
é um local que os vereadores se entendem bem, conversam bem, não tem mágoa um do outro, então eu acho que não vai haver necessidade daquele partido que tem mais representantes será um indicado e vencerá a eleição. Eu entendo que vai haver um nome de consenso. Se não houver, eu acho que vai ter uns 2 ou 3 candidatos pleiteando a presidente da Câmara. Qual a avaliação sua desta Câmara Municipal, que tem um número menor do que a Câmara anterior? Qual é a sua avaliação? Bom, a avaliação que eu vejo é que a Câmara ela é uma Câmara que ela procura desenvolver todo o mecanismo necessário de cada candidato. O serviço, na realidade, dobrou, porque hoje a representatividade está menor e, sendo menor, a atividade do vereador é muito maior. Eu me preocupo muito com o meu gabinete, no atendimento, no serviço. Então, quanto aos demais vereadores, em questão de gabinete, a gente não pode definir. Mas, pelo que a gente analisa, no geral, eu acho que a Câmara, no geral, está fazendo um serviço até muito melhor do que o anterior. O PFL não tem nomes ao cargo majoritário de presidente da República e também ao governo do Estado. Como é a posição do seu partido a nível local? Segue os mesmos passos do PSDB? Eu acredito que para governador e presidente nós vamos seguir os passos da decisão do PFL no que foi feito. O apoio hoje está no governador para candidato para governador e para presidente da República está definido. Os 2 candidatos que saírem, tanto para governador como presidente, eu entendo que o PFL de Bauru acompanhará a cúpula da capital e de Brasília. Paulo, fale um pouquinho do seu trabalho na Câmara Municipal de Bauru e o trabalho que você vem desenvolvendo ao longo do início desse ano de 2006. Fala um pouco para a gente. Bom, a gente no trabalho, é um trabalho muito, assim, muda muito o atendimento. E na Câmara é um local que todo mundo que tem alguns problemas, eles vão lá para a gente resolver. Então, cada trabalho, eu procuro ir nos bairros, fim de semana, correr os bairros, verificar a necessidade de cada bairro e socorrer a administração e exigir da administração também que atenda esses pedidos mais pequenos e mais corriqueiros. Então, eu acredito que aqui, vamos falar aqui do bairro, aqui da Dependência mesmo. Aqui na Dependência Castelo Branco, ela tinha aquelas dificuldades de águas correndo pela avenida. E eu pedi essas canaletas, então eu fui atendido em vários pedidos de canaleta aí, praticamente acho que todas essas canaletas novas que foram feitas de 2005 para cá foi a pedido do vereador Paulo Eduardo e do gabinete. E questão de melhorias em outros bairros, como às vezes passar máquina, lombada para diminuir um pouco a velocidade. Aqui em Bauru mesmo, essa lombada que tem aqui acesso à fibra, foi conseguir na Castelo Branco, algumas eu consegui. Então a gente tem conseguido várias lombadas, semáforos também, muito importantes que nós conseguimos na cidade também. Então eu entendo que é um serviço amplo que nós fazemos, né? Desde atendimento mais corriqueiro com um atendimento mais difícil de ser resolvido. Então, esse é um trabalho do nosso gabinete. E no tocante a projetos de lei, Paulo, independente de ser um projeto de sua autoria ou não, falando de uma maneira geral da Câmara Municipal de Bauru, quais os recentes projetos de lei que você vê como interessante para o município, que você vê como um dos mais importantes? Olha, eu acho um projeto importante que nós tivemos agora foi a criação do fundo do tratamento de esgoto, que é uma reivindicação antiga dos moradores, tanto da cobrança da imprensa, cobrança do governo federal, estadual, do próprio Ministério Público, que tem até uma ação envolvida, o município está pagando um juro muito alto por não ter cumprido aquele acordo. Esse eu acho que é um dos projetos que nós devemos apoiar e, se Deus quiser, nós teremos o tratamento de esgoto
feito em nossa cidade. Bom, Paulo, quero agradecer aí a sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Você, muito simpático, sempre você e a sua assessoria nos têm atendido perfeitamente. E fique agora com as suas considerações finais. Bom, eu agradeço a TV FIB de Bauru por dar a oportunidade da gente participar dessa entrevista e falar algumas coisas de nossa cidade. Eu acho que Bauru, ela tem condições de ser uma cidade boa, uma cidade bonita, dependendo um pouco de uma decisão mais da área administrativa. O prefeito, ele tem que agir um pouco mais com firmeza na parte de alguns secretariados que está muito lento nas suas decisões. Então, essas são minhas considerações. Obrigado, Paulo, e a você, telespectador da TV FIB, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. FIB Cidadania, a informação mais perto do cidadão. Domus Educandi, educação infantil e ensino fundamental. Venha fazer parte desta família. Qualidade de ensino, experiência, segurança, estrutura e satisfação. Matrículas abertas. Venha nos conhecer e saiba por que aprender aqui é bem mais divertido. Domus Educandi, 10 anos. Nunca foi tão fácil garantir um futuro. O Liceu oferece educação infantil, ensino fundamental e ensino médio de altíssima qualidade, com mensalidades acessíveis e professores especializados, aulas dinâmicas e inúmeras atividades extracurriculares. Tudo isso numa estrutura completa e a melhor localização, bem no centro de Bauru. Pra que pagar caro? Venha para o Liceu, a escolha perfeita para encarar o futuro. Liceu, ensino para a vida toda. Matrículas abertas.